E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tô ouvindo? A gritaria na rua? Tô. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí. Essa live vai ser rápida. Bora, Matheus. Como é que você tá? Essa live vai ser daquelas lives semanais que duram 10, 15 minutos no máximo. Só quando eu perco a medida que elas duram mais. Bora, Jorge. Como é que você tá, meu amigo? Forte pra caramba? E o tema que eu escolhi falar aqui, né, é aquela pergunta que eu respondi lá pelos stories pra deixar a resposta mais larga do que os caracteres ali permitiam, né? E deixar algo depois que os stories forem embora, porque aquela resposta ali foi importante. Então, o problema que a Aline Alves trouxe foi o seguinte: ela falou lá na pergunta: olha, tenho 34 anos, sou solteira, 0 filhos e a vida está sem sentido. A pergunta dela basicamente é essa. E qual que é o ponto? Embutido nisso que ela falou está uma demanda que faz parecer que se ela fosse mais nova, se ela estivesse casada ou se ela tivesse filhos, a vida dela teria mais sentido do que tem agora. Tá bom? Isso já é um erro, já parte de um erro. Pensar desse modo já é partir tendo por princípio um erro. E por que isso aí acontece, né? Existe uma coisa seguinte, que é a insatisfação é a condição da vida humana, pessoal. Isso aqui é para ser repetido, é para ser decorado, escrito na testa. A insatisfação é a condição da vida humana. Quando a gente perde isso de vista, a gente começa a esquecer qual que é o lugar das coisas, né? Qual que é o tamanho das coisas e qual que é o nosso lugar no mundo, né? Qual que é o lugar do homem no mundo. Então, diante de tudo isso aí, o que faz parecer? Ah, não, quando eu puder ter filhos, quando eu tiver filhos, quando eu casar, se eu fosse mais nova também, né? Ou se eu tivesse o trabalho, se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse mais bem-quisto pelos meus amigos, se eu tivesse mais gente, se eu fosse mais famoso, se eu fosse mais reconhecido por qualquer coisa que eu faça, né? As coisas seriam melhores, eu seria mais feliz e minha vida teria mais sentido. O problema dessas promessas futuras é que esse movimento de botar no futuro a causa da satisfação, a causa da felicidade, a causa do sentido da vida, é que esse é o mesmo movimento dos movimentos revolucionários, como diz o professor Olavo. É exatamente o mesmo movimento. Qual é o movimento o movimento dos movimentos revolucionários? Movimentos revolucionários. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Está sempre retroativamente justificando cada uma das atitudes em direção a uma promessa futura, Então, olha, quando tais leis forem criadas, olha, quando tais terras forem divididas, olha, quando tal situação social, quando tal não sei o que for alcançado, a gente vai alcançar o estado perfeito, o estado de equilíbrio, o estado de sentido, o estado de felicidade propriamente dito. E isso, enche a gente de esperança de certa forma, né? Olha, então, qualquer esforço que a gente faça agora para alcançar isso aqui em algum momento vale a pena, porque a gente vai alcançar um negócio realmente melhor, né? E tudo isso parece muito melhor. É igualdade, é uma suposta igualdade, né? São leis, e são, muitas coisas. Tudo parece muito bom, é uma promessa muito agradável. E todo mundo se movimenta em direção àquilo ali. E começa a justificar cada uma das coisas, inclusive as barbáries que são feitas no instante de agora, à luz daquilo que se vai alcançar futuramente. Mas é pela causa. Então você aplique isso ao nível individual e você chega ao que eu estou falando. Você põe a causa, a razão da sua felicidade nessas coisas futuras. E enquanto você não as alcança,
Você não se permite desfrutar da felicidade propriamente dita, como se você não fosse digno de tê-la. É como se você não tivesse chegado ao nível de desfrutá-la. Ah, se eu não tivesse dinheiro aqui eu não posso ser feliz ainda. Se eu não tiver aquele casamento, se eu não tiver filho, se eu não tiver tal coisa, eu não posso ser feliz ainda. Agora eu não posso ser feliz. Agora eu sou obrigado a ficar desgostoso com a vida. E chega o problema. Você escoa para fora, né, para outros elementos constituintes da realidade, né, da sua própria vida, a responsabilidade pelo sentido que cabe a você. Então são sempre acontecimentos futuros que não estão absolutamente sob seu controle se vão acontecer ou não. Você não sabe se vai casar vai ter um bom casamento, você não sabe se vai ter filhos, se é fértil, né, ou se seu filho não ser bom, se você diabinhos. Você não sabe se vai ter dinheiro, se sua riqueza vai surgir, vai desaparecer. Você não sabe nada disso, absolutamente. Então você pode alcançar e perder, pode alcançar e ser muito pior do que você imaginava, pode nunca alcançar. Então, enquanto a coisa é futura, você se abstém das responsabilidades de fazer com que a sua vida tenha sentido hoje, agora, nesse dia que lhe foi concedido. Então você já parte de um erro que é acreditar que você vai viver muito mais, até alcançar essas coisas. Você não sabe se vai viver muito mais. Você não sabe nem se vai acordar amanhã, na verdade. Se você quiser ser sincero mesmo, você me admite com todas as palavras, com toda a clareza, que você sequer sabe se vai acordar amanhã. Você não controla isso aí. Eu não controlo se eu vou acordar amanhã. A gente perde isso de medida, às vezes, perde a noção dessas coisas. Não controla a próxima batida do coração. Isso não está sob nosso controle. Sob nossa jurisdição, por assim dizer. Sob nossa responsabilidade. Então são dons que nos são entregues e são desperdiçados. Todos esses dias são dons entregues e desperdiçados em prol de uma promessa futura que, quando ela chegar, ela vai ser desfrutada por algum tempo e logo depois não vai fazer mais tanto sentido assim. Se você parar para meditar também que em outros momentos da sua vida você quis ser adulto, você quis trabalhar, você quis ser carro, você quis ser não sei o quê, então logo você queria ter um livro, queria ter uma roupa, queria ter um relógio, um celular bom, então logo você tem alcançado essas coisas, elas já pararam de ser assim tão boas. Tudo é observação. Tudo é observação em todos os níveis. Então qual que é o ponto aqui? Qual que é a coisa importante aqui? É pegar esse dia que nos foi concedido e fazer com que ele tenha sentido hoje. É fazer com que a nossa narrativa se cumpra hoje. É buscar hoje aumentar o nosso coeficiente de sabedoria. É buscar hoje aliviar o sofrimento de alguém, melhorar a vida de alguém. É buscar hoje agir com presença, com amor, em todas as circunstâncias do dia. Porque é a realidade. E a realidade é o palco do divino, o palco onde o verbo divino se desenrola. Se a gente nega a realidade porque essa realidade não nos agrada, essa realidade não é boa o suficiente para mim, eu quero muito mais. Você está cuspindo no prato. Você está cuspindo em Deus. Pá, 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 pá. Não é suficiente para mim, eu quero mais. Se você quer saber, você vai ter mais, você vai ter outros dias. Então, por isso a virtude da presença e do amor, em estar em cada um desses momentos, que não significa absolutamente passividade diante das coisas. Obviamente vão ter momentos que são ruins, em inúmeros sentidos, são indesejados. E a questão desses momentos indesejados não é reclamar deles. Reclamar não resolve o problema. Absolutamente, nem pensar, nem reclamar, nada disso resolve o problema. O que resolve o problema, efetivamente falando, estou diante de uma situação problemática e sou presente diante dela, olho com olhos abertos e translúcidos para ver quais são os pontos problemáticos dela e busco resolvê-la o mais cedo possível. Usar toda a minha inteligência, toda a minha capacidade de ação, toda a minha oração, todos os dias pedir pelas intenções da resolução desse problema, trabalhar pela resolução desse problema. Aí sim, essa é a presença diante das coisas ruins. Essa é a verdadeira presença diante das coisas ruins. Então, voltando ao ponto inicial, diante desse panorama de promessas futuras, esse é um expediente muito comum de erro humano. Tá? É sempre botar uma promessa futura para a gente gozar uma felicidade que não existe agora, mas vai existir quando essas coisas chegarem. E muitas vezes elas chegam e não trazem felicidade alguma. O se trazem é um pequeno gozo, uma pequena alegria, um pequeno estado de estar contente por alguns segundos, dias, talvez semanas e só.
Mas isso é um movimento de animal. Empolgação, isso é um negócio muito baixo, muito vil, para orientar uma vida humana inteira. Você se orientar e dizer, não, minha vida está sem sentido, nada presta com base nisso. Então não, a questão é ter responsabilidade agora. É prestar atenção ao hoje. É amar o hoje, é amar a sua circunstância, seja ela qual seja. Seja ela qual for. Seja ela qual seja. Seja ela qual for. E entra aqui uma questão, né, que faz parecer que o sentido está na condição desfrutada. Que a vida só é boa e só é digna em certas condições, né? É um pressuposto que está naquilo que eu falei no início. A vida só é boa e feliz se eu tiver casado. Ou seja, aqui, a vida só é boa e feliz se eu tiver casado. A vida só é boa e feliz se eu tiver com muito dinheiro no bolso. A vida só é boa e feliz se eu estiver andando de carro caro. A vida só é boa e feliz se inúmeras coisas estiverem sendo cumpridas. Mas a questão é que a felicidade não está no estado, em nenhuma dessas condições desfrutadas. Absolutamente não pode estar nelas. Porque elas são passageiras. A gente morre e esse estado passa, essa condição passa. Se a felicidade eterna está nisso aí, fudeu, porque vai durar muito pouco. A gente vai ficar louco. Vai querer desfrutar isso assim que nem um louco, e vai ficar desesperado quando começar a perder. Começa a surgir a avareza na gente por causa disso. A gente fica com medo, porque perde a medida das coisas. Está muito ativo, muito preso à matéria e pouco memora, muito pouco, lembra muito pouco das coisas do alto, do transcendente, da salvação, que é o que realmente põe a visão do homem no lugar certo, a cosmovisão correta. Então, o sentido, a felicidade, todas essas coisas está no ponto, na postura diante de tudo isso. Diante da riqueza, diante da pobreza, diante da doença, diante da saúde. É uma postura de certa tranquilidade em relação a isso tudo. Uma certa tranquilidade feliz, por assim dizer, uma gratidão. Diante da dor, agradecer a dor. Agradecer as vitórias, agradecer os fracassos, agradecer todos esses instantes. E a partir desse movimento, você vai lembrando todos os dias, não, isso aqui é bom, eu estou desfrutando disso aqui agora, ou isso aqui é horrível, eu estou sofrendo muito agora, mas isso vai durar muito pouco. Vai durar o quê? Uma semana? Pode parecer, por uma ilusão de ótica, uma ilusão de perspectiva, que é a minha vida inteira, mas dura muito pouco. Quando morrer, isso aí vai passar. Ou daqui a pouco tempo isso aí vai passar. Aí sim, quem estava olhando para a verdade, quem estava olhando para a salvação, vai poder desfrutar daquilo que era verdadeiramente a felicidade, que era verdadeiramente o sentido. E já terminei esse assunto aqui, pessoal, já está com 13 minutos de live, eu falei que ia ser até 15 minutos no máximo, né? A questão está em cultivar aquilo que é propriamente nosso. O evangelho dessa semana, né, alguns dias dessa semana, não lembro qual dia foi, acho que foi quinta-feira, se não me engano, sexta ou quinta, fala das coisas alheias, né? Fala sobre o dinheiro de forma geral, acho que é de sexta-feira. E a gente acaba dando muita atenção a essas coisas alheias, as coisas que não pertencem a gente. E caramba, a gente facilmente crê que, eu tenho esse caderno aqui, tá certo? Onde eu tomo nota sobre várias coisas do meu dia. Eu tenho meus livros, eu tenho meu computador, eu tenho minhas roupas, eu tenho minha esposa, eu tenho inúmeras coisas. Facilmente a gente cai na ilusão que essas coisas são nossas. Mas se você parar para pensar por 10 segundos, você percebe que não são nossas. Porque depois que eu morro, elas não continuam comigo. Se eu morrer, essas coisas não continuam comigo. No máximo, vou encontrar a alma da minha esposa e dos meus possíveis filhos no céu. Acabou. O resto não. Então, você vê que quando a gente dá muita atenção e muito cultivo a essas promessas futuras, no sentido de instâncias materiais a serem alcançadas e cumpridas, a gente está com a visão completamente errada. Está com os olhos completamente postos no lugar errado. Aquela pessoa do Evangelho. Aquele exemplo do Evangelho. Aquela parábola. Você é a pessoa que cultiva as coisas alheias. E aquilo que é propriamente seu, a sua alma, que clama pela salvação, que clama por uma atenção, que clama por uma reforma interior, é esquecido. Você esquece, você inverte a ordem das coisas, a hierarquia das coisas. Você acha que esse mundo aqui
essa matéria, esse dinheiro, esse casamento, esses filhos, essa idade, qualquer coisa dessas, qualquer parâmetro desses, onde reside propriamente a felicidade. Você está cultivando as coisas alheias e as coisas que realmente deveriam ser cultivadas estão sendo esquecidas. Outro exemplo, né? Só para finalizar isso aqui. Se você pega o evangelho de hoje, se fala lá das moças que carregavam velas para o casamento. Algumas estavam prontas, elas vigiavam. Elas estavam com óleo, outras não estavam prontas. Essas que não estavam prontas, onde estava posto? Onde estavam postos os olhos delas? Tá bom, pessoal? É isso aí. Essa é a live de hoje. Se vocês quiserem tirar um print para compartilhar nos seus perfis, tirem aí, tá bom? Me marquem. Lucas Macedo, é isso. Boa tarde, não. Boa noite, pessoal. Boa semana, que Deus os abençoe. Até mais.